e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o TDAH, principalmente o TDAH no adulto, né, que eu acho que é o mais difícil diagnóstico, e nas mulheres, porque tem bastante mulher que diagnostica tardiamente o TDAH, e todas as implicações emocionais que isso traz, e falar um pouquinho sobre o quanto isso pode, esse diagnóstico, eu acredito, pode auxiliar pessoas nesse mês de setembro que a gente trata a prevenção de atentados contra a própria vida. Lu, se apresenta, por favor, me conta um pouquinho da sua história, e que é bem bonita e um trabalho muito importante, principalmente para as nossas mulheres aqui da região. Boa noite, pessoal. É um privilégio. Boa noite, Dani. Muito obrigada pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui falando com as pessoas. Eu costumo brincar que adoro falar, e então falar sobre TDAH, então é falar da minha paixão mesmo, porque eu amo esse tema. Costumo dizer que eu tenho quase 40 anos de experiência em TDAH, porque eu já nasci com TDAH. TDAH você não se adquire, né? Você nasce. Então, eu descobri que eu sou uma pessoa que tem TDAH há 2 anos. A minha mãe também tem, os meus filhos também têm. Então, nós somos uma família de pessoas com TDAH e aprendendo e ajudando outras pessoas, principalmente as mulheres, em identificar esse transtorno e conseguir ferramentas para ter uma vida mais saudável e mais feliz. É um transtorno que demanda de alguns cuidados que a gente vai falar hoje aqui. E como que é exatamente? E quais são os cuidados? Como que é feito o diagnóstico? Porque assim, eu falo que eu sou uma pessoa totalmente leiga na parte de diagnóstico. Quando chega algum paciente para mim que já está diagnosticado, né, já chega com a colocação do TDAH e vem para a gente aqui no consultório, tanto para mim como o Elias, trazendo muito a questão da gente auxiliar, junto com as práticas integrativas, melhora no foco, melhora em algumas questões, e a gente sempre falando dos medicamentos que são importantes para as pessoas tomarem, e como que as práticas integrativas também auxiliam, né, nesse processo. Olha, geralmente as pessoas, ultimamente, estão chegando mais pacientes com a suspeita, e hoje, devido às redes sociais, a distribuição da informação ficou muito mais fácil, então as pessoas já chegam até mim com se identificou de alguma forma, então procurou no Instagram, viu que lá meu Instagram está falando sempre sobre TDAH, então elas já chegam dizendo, olha, estou desconfiada de ter TDAH. Fora isso, chega também algumas pessoas que estão reclamando de ansiedade, e aos poucos eu vou identificando o TDAH, e por a gente ter esse olhar clínico muito apurado, já aconteceu de eu perceber o TDAH da pessoa na primeira sessão, assim, nos primeiros minutos de conversa eu já consegui perceber. Mas o diagnóstico não é dado pelo psicólogo. A gente levanta a hipótese diagnóstica, quem vai confirmar ou não é um psiquiatra. Eu posso dizer assim, modéstia à parte, eu nunca errei nenhum, porque parece que o olho vai ficando clínico e eu falo assim, tá parecendo TDAH, vai lá no psiquiatra. Geralmente, realmente é. Outra forma da gente ter o diagnóstico do TDAH é fazendo uma avaliação neuropsicológica, que vão envolver quase 30 testes, são testes cientificamente comprovados, que vai dizer se você tem TDAH ou não. E aí você pega esse teste, leva no psiquiatra, que vai te dar um laudo constando. Sempre tem que ter o aval do médico psiquiatra. É assim que é Sempre feito o precisa, diagnóstico. assim. Uhum.
Isso é interessante, é bastante interessante. E uma fala sua, Lu, que eu achei muito importante é que hoje parece que tem mais gente com TDAH graças à informação, à identificação, à autoidentificação com as informações que hoje são mais acessíveis, né? E eu acredito que você falou que tem quase 40 anos de experiência, né, com TDAH por ter nascido, mas de diagnóstico fechado tem só 2 anos. E conta um pouco como que foi isso, né? Porque eu acho que o diagnóstico é importante para a gente saber o que, que a gente tem, né? Até para saber que a gente não está sozinha nesse mundo, né? Sobre a importância do diagnóstico, eu vou usar uma fala de um paciente meu, sem explicar, sem dizer o nome, claro, mas ele usou uma metáfora. Pessoas com TDAH são muito bons em metáfora, e ele usou uma metáfora muito linda. Ele disse assim para mim, Lu, eu sempre vivi numa sala muito bagunçada, e ele usou esse termo, assim, como se eu estivesse pisando em muitas pecinhas de Lego. A gente sabe o quanto que é difícil quando a gente pisa descalço numa pecinha daquela. Dói, né? Eu me batia nos móveis porque a sala era escura. Quando você veio e disse que eu possivelmente tenho TDAH, você acendeu a luz. Aí ele disse assim, a sala continua bagunçada, mas agora eu consigo enxergar onde eu estou pisando. Isso faz muita diferença na nossa vida, entender um transtorno. E para mim, foi assim, uma vida inteira tentando me ajustar, tentando entender. Lá no nosso inconsciente, a gente sabe que ia ter alguma coisa errada. A gente sabe que, enquanto as pessoas estão dizendo para você que é preguiça, você é um preguiçoso, você é um relaxado, ou você só interessa naquilo que você quer, você sabe do seu esforço, você sabe que tem alguma coisa errada. Então, eu fui uma criança, quando pequeno, era um pouco mais hiperativa, vamos dizer assim, um pouco espoleta. Eu caía muito, eu tropeçava muito. Era tantos acidentes que aconteciam comigo que eu tenho lembrança de cair, assim, e começar a chorar descontroladamente, muito frustrada comigo mesma por não conseguir ser uma pessoa, vamos dizer assim, deixar de cair. E aí, depois que fui crescendo, as dificuldades em matemática foram ficando cada vez mais visíveis. Lembro que sofri bullying dos professores, de uma professora, inclusive, que eu fiquei com ela por 3 anos. Foi muito difícil. Reprovei de ano, reprovei a 4ª série por matemática. E isso, todo esse processo, sem você entender, principalmente quando você é criança, mina muito a sua autoestima. Estudos indicam que uma criança de apenas 12 anos com TDAH já ouviu 20 mil vezes mais recriminação que uma criança sem o transtorno. Então, são recriminações do tipo, para quieta, você não senta, parece que tem bicho no corpo inteiro. São coisas que as crianças com TDAH vão ouvindo. E de tanto a gente ouvir as pessoas dizer, a gente acaba acreditando que é a gente que está errado.